Graça e a paz do Senhor, escolhidos do Rei. Glórias ao Senhor, que o Senhor esteja com todos vocês. Amém? Glórias ao Pai, glória a Deus. Hoje o Senhor me deu um tema para entregar aqui nas escolhidas. O Senhor me leva hoje a falar sobre o que te afasta de Deus. Amém? Glórias ao Senhor, glória a Deus. Glórias ao Senhor, irmãs. Então eu peço que as irmãs abram comigo no livro de Lucas 22, vamos começar do versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se do joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Glórias ao Senhor, glória a Deus. Eu quero tocar neste ponto aqui, amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Então nós vimos que, lá no versículo antes, a Bíblia fala que Jesus estava triste. Ele queria desistir de tudo. Ele pediu ao Pai que afastasse dele tudo isso, amém? Que ele não vá mais para a cruz. Mas nós temos que entender que a tristeza faz parte da nossa vida. Tanto é que Jesus disse: no mundo tereis aflições, amém? Então a Bíblia fala que depois de Jesus ter orado, depois de Jesus tendo falado com o Senhor, veio o anjo do Senhor e o encorajou, amém? Encorajou ele, deu ele força para continuar. Então, não quer dizer que quando você está triste ou quando você está passando por alguma coisa, não quer dizer que o Senhor não está contigo. O Senhor está ali. Isso nós temos que entender, que isso não é sinônimo da ausência do Senhor conosco, a tristeza, o desânimo. Ou seja, nós vamos ter aflições nesse mundo. Nós vimos que o Senhor fala para Josué: vá, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estarei contigo, aonde quer que tu fores. Então, a tristeza, as dificuldades não é sinônimo, não é ausência do Senhor, amém? O Senhor está ali com você, amém? Então, nós vimos que a única coisa que afasta o homem do Senhor é o pecado, amém, irmãs? É o pecado. Abram comigo no livro de Mateus 27, capítulo 46. Nós vamos ver agora o que abandonou, o que afastou Jesus do Senhor. Amém? No versículo 46 diz assim: E por voltas das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz forte: Eloi, Eloi, lama Sabatani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Amém? Então nós vimos aqui que o que afastou Jesus de Deus foi o pecado. Jesus, quando estava na cruz, ele estava como um ladrão, uma prostituta, um enganador, um assassino. Ele carregava todo tipo de pecado. Então o Senhor não podia, o Espírito Santo não podia mais manter, não podia estar presente em Jesus. Amém? Então nós vimos que o que nos afasta do Senhor é o pecado, não é a tristeza. Amém? Como posso dizer? Só por você estar triste não quer dizer que o Senhor não está aí com você. Talvez seja o estado do teu espírito, como posso dizer, se deparando com algumas situações. O nosso espírito entristece por algumas coisas que se passa. Tem pessoas que têm, como posso dizer, experiência no espírito assim, que o Senhor fala com essa pessoa assim, amém? Quando algo está para acontecer, ou quando, como posso dizer, eu tive uma experiência que eu vou contar aqui. Eu uma vez estava no culto, eu estava feliz, muito feliz mesmo. Eu acabei de adorar o Senhor, adorei, estava tão feliz assim. E quando saí, e em todo o tempo que eu adorava o Senhor, eu me via cabisbaixa, ou seja, eu via a minha irmã
uma irmã da igreja, cabibaixa, tipo assim no canto, assim um pouco para baixo, uma tipo pessoa que está deprimida, triste. E em todo momento eu tô adorando, e quando vem uma tristeza assim no meu espírito, disse, meu Deus. E em todo tempo eu via ela, e eu sabia que essa tristeza não era minha, amém? E via algumas vozes na minha mente, por quê? Por que eu não estou crescendo espiritualmente? Tipo, falando, tendo algumas experiências assim, falando na minha mente, mas eu creio que não era eu. E eu fiz algo, eu disse, não, eu vou ter que perguntar a ela se realmente ela estava assim, ou se foi mesmo eu, ou foi coisa da minha cabeça. E eu perguntei e ela confirmou que foi mesmo verdade, que ela estava triste. Enquanto eu adorava, ela estava triste nesse momento. Ela estava fazendo essas perguntas na mente dela. Então, ou seja, o Senhor também tem uma forma de trabalhar com o nosso espírito. Ou quando a gente está passando por alguma batalhas espirituais, o nosso espírito ele se entristece um pouco. Sente um peso, sente uma angústia. Não é sinônimo de abandono de Deus em você. Não quer dizer que o Senhor te abandonou, amém? Glórias ao Senhor. Eu quero que as irmãs também vão comigo no livro de... Eu vou dar mais uns exemplos aqui, amém? Para nós estamos cientes de alguns homens de Deus que foram, ou seja, que foram segundo o coração de Deus, que agradava muito o Senhor, e nós temos que tomar como exemplo a nossa vida, amém? Abram comigo no livro de Salmos 51, amém? Vamos ler desde o versículo 4. Este é o Davi clamando ao Senhor, amém? Versículo 4 diz assim: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, é justa a tua sentença e inconstentável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concedeu a minha mãe. Glória a Deus. Amém? Então nós vimos aqui que no versículo 4, Davi, ele confessa ao Senhor que ele pecou, ele fez algo, amém? Ele fez algo que desagrada ao Senhor, nesse caso ele pecou, amém? Ele dormiu com a mulher do servo dele, glórias ao Senhor. E no versículo, deixa eu ver aqui, glórias ao Senhor, deixa eu ver o versículo que eu quero. Glória a Deus. E no versículo 11 ele fala assim para o Senhor: não me afaste da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Então nós vimos também que a Bíblia fala que Davi ele foi chamado segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração como o de Deus nesse caso. Amém? E nós vimos que ele pecou. E quando ele pecou, ele sabe que quando nós praticamos o ato de pecar, nós estamos expulsando o Espírito Santo de nós, porque nós somos um templo onde habita o pecado. O Senhor não pode estar ali. Amém? Então nós vimos o que nos tira da presença do Senhor é o pecado. O pecado nos afasta do Senhor. Jesus, ele só perguntou ao Senhor por que o abandonou quando ele estava como um pecador na cruz. O Senhor não podia estar ali com Jesus, porque Jesus ele estava como uma bola do pecado lá na cruz. Então automaticamente o Senhor se ausentou. Ou seja, nós nos ausentamos do Senhor quando nós praticamos o pecado. Davi ele se ausentou do Senhor quando ele dormiu com a mulher do seu servo. Ele pecou. Ele pediu ao Senhor para não tirar o Espírito. Mas tinha que ser assim, amém? Mas o ato de a gente se arrepender e confessar os nossos pecados, o Senhor, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos perdoa. E o Espírito Santo fica em nós. Nós podemos sim estar na presença do Senhor, amém? Então, o que nos afasta do Senhor é o pecado. É o pecado, minhas irmãs. Então, analisa cada pecado que você tem cometido nas vossas vidas. Seja lá que tipo de pecado for. Ah, não, porque meu pecado é muito pequeno, isso mentir. Mesmo o pecado da mentira é pecado, amém? A Bíblia fala que no Senhor não há maldade alguma, não há trevas alguma. E se você é nascido de Deus, você tem a semente, a natureza, o caráter de Deus em você.
Então não há mentira no homem de Deus. Analisa-se a si mesma e note que quando você peca, você se afasta do Senhor. Não queira se afastar do Senhor. Amém? Vamos fazer um autoanálise na nossa vida. Seja lá que tipo de pecado nós temos cometido na nossa vida, no nosso dia a dia, tem nos afastado do Senhor. Não é a tristeza que você sente. Amém? Não é a tristeza que você sente, não é a dificuldade da tua vida que é sinônimo de ausência do Senhor. Nós vimos que quando Jesus estava atravessando o mar, a Bíblia fala que o mar se voltou, as águas estavam entrando no barco e o barco parecia que ia afundar. Era uma circunstância. Amém? Era uma circunstância. A Bíblia fala que Jesus, ele foi esbofeteado. Jogaram saliva, deram Jesus com pau na cabeça, bateram Jesus, chicotearam ele. Mas ele estava com Deus. O único momento que Deus se ausentou de Jesus foi na cruz, porque ele estava como um pecador. Não foi quando ele apanhava a porrada. Não foi quando os fariseus gozavam dele. Ele tinha Deus com ele nesse momento. Amém? Então o único momento que afastou ele de Deus foi na cruz. Foi quando ele estava posto como um pecado. Amém, irmãos? Então é isso. O Espírito Santo tem colocado isso no meu coração. Eu trouxe aqui para nós. Amém, irmãs? Então vamos nos aproximar do Senhor em cada dia da nossa vida. Desvie-se do pecado, porque ele te afasta do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor, glória a Deus. Quem escutou essa ministração até o final, diga: eu, pastora, eu escutei. Glórias ao Senhor. Fiquem na paz e na graça de Deus.